Hoje nós vamos falar sobre um precedente do STJ que definiu se um juiz pode, de ofício, ou seja, sem ser provocado por alguma das partes, declarar a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos quando esses valores são penhorados em uma ação de execução, em cumprimento de sentença. Ou seja, será que o credor, quando ele pede a tentativa de penhora porque o devedor não pagou a dívida voluntariamente, e ele pede a tentativa de penhora das contas desse devedor e acaba sendo bloqueado um valor inferior a 40 salários mínimos numa poupança, será que o juiz pode imediatamente falar: não, credor, esse valor é impenhorável, já vou desbloquear? Ou será que o juiz não pode fazer isso e precisa intimar o executado, o devedor, a se manifestar, para somente se o executado falar esse valor é impenhorável, aí sim o juiz fazer essa análise e aí sim determinar eventualmente o desbloqueio dos valores até então bloqueados e que poderiam ser revertidos em penhora? Essa é a discussão, porque apesar de a gente ter uma previsão no CPC que fala que valores inferiores a 40 salários mínimos em poupança são impenhoráveis, e a gente tem entendimento do STJ falando que valores inferiores a 40 salários mínimos, que também estejam não necessariamente na poupança, mas em conta corrente, também são impenhoráveis, o devedor, quando ele verifica lá, foi penhorado isso da sua conta, será que ele não pode pensar: bom, já que já foi bloqueado, deixa isso já servir como pagamento da dívida que eu ainda não paguei, e eu já quero que isso seja uma forma de abater o valor total da dívida? Será que ele não pode optar por isso? Será que ele não tem a liberdade de renunciar a essa impenhorabilidade? Essa é a discussão de um julgado recentíssimo do STJ que a gente vai analisar em primeira mão aqui no canal. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a análise dessa decisão, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o canal e esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse e sobre todos os temas que eu trato aqui no canal. Esse compartilhamento, a curtida é super importante para o canal continuar crescendo, atingindo mais pessoas e eu conseguir continuar produzindo esse conteúdo que é de extrema relevância. Então, agradeço desde já pela sua curtida, pelo seu compartilhamento e vamos ao que interessa. Bom, esse caso, como eu adiantei, ele tem origem numa ação de execução na qual o juiz de primeira instância, sem ouvir os executados, deixou de penhorar os valores em conta do executado encontrados por meio de consulta prévia pelo Cisbajude por serem inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo a impenhorabilidade na forma do artigo 833, inciso 10 do CPC. Como eu falei, a gente tem uma previsão no CPC, que é o artigo 833, que traz alguns bens que são impenhoráveis, ou seja, aqueles bens não podem ser penhorados para a satisfação de uma dívida. Eles são protegidos. E dentre eles está a previsão de valores inferiores a 40 salários mínimos em poupança, mas o STJ já trouxe uma interpretação extensiva desse artigo, falando que não precisa ser necessariamente em poupança, pode ser em outras contas. O credor, insatisfeito com essa decisão do juiz de primeira instância, entrou com um agravo de instrumento, que seria o recurso cabível para a segunda instância, e esse agravo de instrumento, a ele foi negado o provimento. E aí, ele acabou interpondo esse recurso especial que chegou no STJ e foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo e formar esse precedente vinculante, esse precedente com força, esse precedente qualificado que a gente chama. E, basicamente, o que o credor desse caso vai alegar é que o juízo da execução fiscal simplesmente afastou qualquer possibilidade de bloqueio de qualquer quantia inferior a 40 salários mínimos antecipadamente e de ofício, ou seja, sem ser provocado, sem que o devedor interessado arguísse oportunamente a impenhorabilidade. Contudo, como se extrai do artigo 854 do CPC, ao reconhecimento da impenhorabilidade de valores, não basta observar o limite objetivo de 40 salários mínimos. É necessário que a parte executada deduza a pretensão pela liberação dos valores. A arguição de impenhorabilidade recai sobre o executado e não sobre o juiz. O juiz não pode, de ofício,
decidir isso, porque o juiz pode, de ofício, gente, falar sobre questões que a parte não pode renunciar, que são matérias que a gente chama de matéria de ordem pública, que ele pode reconhecer de ofício. Agora, o que não é matéria de ordem pública, o juiz não pode reconhecer de ofício. Então, a discussão basicamente é a impenhorabilidade desse valor inferior a 40 salários mínimos em conta poupança é uma questão de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício sem o executado sequer ser intimado a se manifestar? Então, basicamente, é isso que o credor alegou no recurso especial, que, como eu falei, chegou no STJ e foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo. Aí a ministra Nancy vai começar o seu voto, ela é a relatora e ela vai começar falando que o propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz. Isso foi afetado para ser julgado sob o número de tema 1235, é o que a gente está analisando agora. E ela vai começar o voto dela falando sobre a evolução da jurisprudência sobre a natureza da regra de impenhorabilidade. Então, ela vai começar falando que já teve muita discussão no STJ a respeito da natureza jurídica das regras de impenhorabilidade. Se elas são regras de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou se elas são regras disponíveis, que dependem de alegação sob pena de preclusão, sob pena de a parte que é aquela que pode ser prejudicada por aquela determinação, no caso pela penhora, se ela ficar quieta, ela não poder alegar isso depois, porque operou a preclusão. E aí ela vai falar que num dos primeiros julgados sobre o tema, a quarta turma decidiu que, em se tratando de nulidade absoluta, a exemplo do que se dá com os bens absolutamente impenhoráveis, que é uma previsão do antigo CPC, do CPC de 1973, que não está mais vigente, prevaleceria o interesse de ordem pública, podendo ser arguído sim, em qualquer fase ou momento, devendo inclusive ser apreciada de ofício. E aí a gente vai ter uma mudança, porque o CPC de 73 falava em bens absolutamente impenhoráveis. E o CPC atual, que é o de 2015, o CPC vigente, ele fala só em são impenhoráveis, tá aqui. São impenhoráveis e traz essa lista toda aqui de bens impenhoráveis, e aqui está a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. E aí, quando ela for passar no voto dela a falar sobre o atual CPC, o CPC vigente, ela vai fazer essa ressalva, olha, já teve essa mudança, o que já significa que o próprio legislador já não está tratando como absolutamente impenhoráveis. Mas, aqui no começo do voto, ela já vai mostrar que mesmo à luz do CPC de 73, que falava em bens absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência da Corte já tinha ido no sentido de que, mesmo assim, não se trataria de matéria de ordem pública. Então, apesar de a gente ter tido esse primeiro julgado da quarta turma, que utilizou como principal fundamento o termo absolutamente impenhoráveis, prevaleceu na terceira turma o entendimento que, com ressalva dos bens inalienáveis, nas demais hipóteses do artigo 649 do CPC, o devedor pede o benefício se nomeou o bem à penhora ou deixou de alegar a impenhorabilidade na primeira oportunidade que teve para falar nos autos ou nos embargos à execução, em razão do poder de dispor do seu patrimônio. Tá? Teve um caso semelhante que eu analisei aqui, que eu tratei sobre essa questão de impenhorabilidade e tudo, que fala sobre a impenhorabilidade do bem de família e sobre como o fiador, ele não tem esse benefício. Eu vou deixar aqui, vai aparecer para quem quiser assistir, também é muito interessante, que trata sobre esse tema. Enfim, então quando a terceira turma adotou esse entendimento, foi feita a ressalva de que a inaplicabilidade dessa interpretação à hipótese de penhora de bem de família diante da proteção especial conferida à entidade familiar pela Constituição Federal. Então, assim, ela vai trazer aqui todo esse histórico da jurisprudência da Corte, falando que foi reconhecido, mesmo à luz do CPC de 73, que, mesmo tendo essa previsão de impenhorabilidade absoluta, não poderia ser conhecido de ofício a impenhorabilidade, com exceção do bem de família, que é o único imóvel propriedade do devedor. Quando ele tem um único imóvel em seu nome, que é utilizado como bem de família, onde ele reside, aquele bem não pode ser penhorado, porque ele é muito protegido, ele é protegido ainda mais do que os outros bens que são colocados lá no CPC como impenhoráveis. E aí é isso que ela vai trazer aqui, que essa foi a conclusão, que a Corte Especial do STJ chegou a pacificar a controvérsia, no sentido de que a impenhorabilidade de bem arrolado no artigo 649
do CPC de 73, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguída pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos sob pena de preclusão. Mas ela vai falar que a partir de 2022, alguns acórdãos das turmas de direito público voltaram a aplicar o entendimento anterior, que não prevaleceu, no sentido de que a penhorabilidade seria matéria de ordem pública e, portanto, podia ser conhecida de ofício pelo juiz. Só que ela vai também falar que esses julgados isolados, contrários ao entendimento que foi firmado pela Corte Especial em sede de embargos de divergência, não tinham sequer fundamentação, porque basicamente falavam que estavam aplicando o entendimento do STJ, então não fundamentavam aquele entendimento. E eu achei muito interessante esse ponto do julgado, porque mostra a importância da fundamentação de uma decisão. Uma decisão sem fundamentação cria norma jurídica? É um debate super importante que eu gosto muito, se eu entrar aqui, a gente vai longe. Mas, basicamente, eu coloco aqui até uma observação. Não existe formação de norma jurídica sem ratio decidendi, sem uma razão fundamental de decidir. Bom, aí a ministra Nancy vai chegar no que diz o CPC vigente, o CPC de 2015, e vai trazer que a regra geral da execução é a de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. E dentre as exceções estabelecidas em lei está aquela prevista no artigo 833, inciso 10 do CPC, segundo o qual são empenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. E como se sabe, a jurisprudência dessa corte estende essa proteção para outras formas de investimento além da poupança. Então, ela faz também essa ressalva que eu coloquei no começo do vídeo, que apesar da lei falar só em depósitos de 40 salários inferiores a 40 salários mínimos em poupança, o STJ tem o entendimento de que se tiver até 40 salários mínimos na conta corrente, só porque a pessoa não pôs na poupança, também seriam valores para um mínimo de subsistência daquele devedor, daquela pessoa, então também não pode ser penhorado. Enfim, aí ela vai voltar falando que o principal argumento a justificar o entendimento de que a regra de impenhorabilidade seria de natureza cogente de ordem pública consistia na interpretação literal do caput do artigo que traz essa previsão no CPC de 73, que falava do absolutamente impenhoráveis. Em que pese tal previsão já fosse relativizada por esta corte na vigência do CPC de 73, o dispositivo correspondente do atual diploma processual retirou a expressão absolutamente. Então, se eles não são absolutamente impenhoráveis, já cai o argumento de que seria uma matéria reconhecida, que seria possível de ser reconhecida de ofício. Nesse sentido, já decidiu a Corte Especial ao suprimir a palavra absolutamente no caput do artigo 833, o CPC vigente passa a tratar a impenhorabilidade como relativa, permitindo que seja atenuada à luz de um julgamento principiológico, em que o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda a tutela jurisdicional mais adequada a cada caso, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito de impenhorabilidade. Isso é muito importante, porque a gente tem esses princípios da teoria geral da execução, que a gente chama. E um desses princípios é o princípio da menor onerosidade para o devedor. Só que esse princípio da menor onerosidade para o devedor não pode tornar inviável a efetividade da execução para o credor. O credor também precisa receber. Eu sempre faço essa observação. O credor, ele também precisa, eventualmente, desse valor que ele está cobrando para a sua subsistência, para a sobrevivência da sua família. Então, a gente tem que ponderar, tem que ter essa ponderação. Então, a meu ver, foi muito bem feita essa alteração legislativa do CPC de 73 para o CPC vigente de tirar a palavra absolutamente impenhoráveis, apesar de o STJ já ter essa construção jurisprudencial mesmo na vigência do CPC de 73. E ela vai colocar aqui ainda, a ministra, né? É fundamental ressaltar que a impenhorabilidade é um direito do executado, que pode ser renunciado se o bem impenhorável for disponível. Se a impenhorabilidade é disponível, não pode ser considerada como regra de ordem pública. Ela cita aqui um trecho do livro do professor Fred Didier Jr., um professor excelente, um jurista excelente, recomendo muito a leitura dos livros dele.
E ele trata justamente dessa questão. É um direito disponível. Não é que a empenhorabilidade é um direito indisponível. É um direito disponível e, portanto, não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Quem tem que se manifestar é o executado. Falar, opa, esse valor que foi bloqueado da minha conta, impenhorável. Eu dependo desse valor para sobreviver. Não pode ser penhorado, é inferior a 40 salários mínimos. Então, ele precisa fazer isso, porque ele pode optar por não fazer isso. Ele pode falar, bom, já que foi bloqueado, deixa aí, já fica como satisfação de toda a dívida, dependendo do valor, ou de uma parte da dívida, se for uma dívida elevada que está sendo cobrada, enfim. Então, tá no campo de disponibilidade do executado. E corroborando esses fundamentos, a ministra vai falar que o CPC, inclusive, traz a previsão expressa de que o executado tem um prazo de 5 dias para demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. E se ele não demonstrar, se ele ficar silente, ou mesmo se ele se manifeste, o juiz entender que não é o caso de impenhorabilidade, aí sim o juiz vai mandar aquele valor que num primeiro momento fica só bloqueado ser convertido em penhora. E também para corroborar mais ainda a fundamentação, ela vai falar que o CPC, quando ele quer trazer a possibilidade de atuação de ofício do juiz, ele faz isso de forma expressa, como, por exemplo, no parágrafo 1º do artigo 854, que admite tão somente que o juiz determine de ofício o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado. Então, vamos supor que a dívida é de 50 mil reais. E aí manda penhorar esse valor em todas as contas existentes no nome do devedor. Só que vai que ele tem 3 contas, né, em 3 bancos diferentes, e nessas 3 contas ele tem 50 mil reais, e aí penhora 50 mil em cada conta. A dívida é de 50 mil, não de 150 mil. Então, o juiz de ofício vai falar, não pode também deixar bloqueado mais do que ele deve. Então, se ele se bloqueou mais do que ele deve, desbloqueie de 2 bancos e mantenha o bloqueio de um só e intime o devedor para se manifestar acerca de eventual impenhorabilidade desse valor que foi mantido o bloqueio. Então, ela vai concluir que o CPC não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade de ofício. Pelo contrário, atribui ao executado o ônus de alegar e comprovar tal situação de forma tempestiva, sendo claro que o descumprimento desse ônus pelo executado ensejará a conversão da indisponibilidade em penhora nos termos do artigo 854 e parágrafos, enfim, do CPC de 2015. Registra-se que, embora o transcurso do referido prazo de 5 dias sem manifestação do executado resulte na efetivação da penhora, restará ainda ao executado o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução para alegar e comprovar a eventual impenhorabilidade. Então, tem esse prazo de 5 dias para que o valor nem seja convertido em penhora, mas se passar esse prazo, o devedor, mesmo que o valor já tenha sido convertido, pode conseguir eventualmente que o valor não seja levantado pelo credor se ele provar depois ou em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução a impenhorabilidade do valor penhorado. Mas lógico, se passar o prazo dos embargos e da impugnação ao cumprimento de sentença, aí acabou. É preclusão da matéria. Não alegou no momento oportuno, é um direito disponível, não pode ser reconhecido de ofício, o exequente, o credor, vai poder levantar essa quantia. Tá? E é o que ela conclui aqui. Não havendo alegação tempestiva em nenhuma dessas hipóteses, estará configurada a preclusão temporal da questão referente à impenhorabilidade, não podendo nem mesmo ser apreciada em exceção de pré-executividade por não se tratar de matéria de ordem pública. Então, ela vai falar que, em síntese, a impenhorabilidade deve ser arguída pelo executado, ou no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui no final do voto, ela vai trazer uma observação falando que o presente julgamento se limita à hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso 10 do CPC, não sendo objeto de discussão a questão referente à impenhorabilidade de bem de família ou outras situações excepcionais. Então, veja, esse caso está restrito à questão da penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos.
O 833 traz outros bens que são impenhoráveis. Então, ele fala dos móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, você vai na casa de uma pessoa, você não pode levar, por exemplo, a mesa de jantar, porque a pessoa precisa de uma mesa para comer, ela não pode levar a cama da pessoa porque ela precisa de uma cama para dormir. Mas se ela tem um quadro chique na casa dela, aquilo tá só enfeitando, aquilo pode ser penhorado. Agora, o que ela precisa para ter uma vida adequada, atender às suas necessidades comuns, aquilo não pode ser penhorado. Vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Então, você vai na casa da pessoa, você não pode sair pegando as roupas dela, né? O oficial de justiça, quando ele vai lá na residência do devedor para fazer penhora, né? Procurar bens passíveis de penhora, não pode penhorar as roupas da pessoa, para essas roupas serem levadas a leilão. Mas ele pode, eventualmente, ver que tem um vestido de marca e ele pode, então, falar que esse vestido, né, essa roupa mais chique vai ser penhorada. Enfim, então aqui vai trazer vários bens que não podem ser penhorados. E aí a gente teria que ter um precedente para cada um deles para o STJ definir se esses bens impenhoráveis podem ser, a impenhorabilidade pode ser declarada de ofício ou não. Só que a gente pode ter alguns desses casos, a gente já ter uma noção de qual vai ser o entendimento do STJ, se essa matéria chegar lá novamente, com base na fundamentação do precedente que a gente analisou hoje. É isso que eu falo da importância da gente entender o sistema de precedentes judiciais. Não é porque o STJ, nesse caso, só falou sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, que a fundamentação que foi utilizada não pode ser aplicada em casos que sejam muito semelhantes. Então, se o juiz não pode de ofício declarar a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, porque ele poderia declarar de ofício a impenhorabilidade de um quadro que está na casa de uma pessoa sem que o executado seja intimado a eventualmente falar que aquele quadro é impenhorável, seja lá qual for a tentativa de justificativa que ele vai dar. Então, tem, óbvio, situações diferentes, como o caso do bem de família, que aí é uma situação mais excepcional. Tem outros casos, como o seguro de vida, talvez possa também ser olhado com outros olhos, a questão de ser disponível, ou um direito disponível ou um direito indisponível. Mas, no geral, tudo que está aqui, com essas exceções mais específicas, a gente talvez tivesse que usar a mesma fundamentação que a gente acabou de analisar. E a gente pode usar, e deve, como operadores do direito, quem for operador do direito que vai me assistindo, usar esse precedente como fundamento, para quando um juiz, eventualmente de ofício, declarar a impenhorabilidade de um bem que a gente consegue a penhora numa execução. Da mesma forma que se a gente estiver defendendo o devedor, dá para usar esse precedente para falar, olha, mas esse precedente é só se o juiz falar não posso reconhecer de ofício. Para falar, olha, mas deveria ter sido reconhecido, porque nesse caso é diferente do precedente, porque é um bem mais específico, mais protegido pela Constituição Federal, como é o caso do bem de família. Enfim, então a gente tem que saber interpretar o precedente, usar esse precedente, buscando sempre a coerência do ordenamento jurídico. Bom, no caso concreto que deu origem a esse especial, evidentemente foi dado provimento para o recurso do credor, porque ele tinha ficado impossibilitado de penhorar aqueles valores por uma decisão de ofício, então teve que voltar os autos para a primeira instância para que o executado pudesse ter agora a oportunidade de alegar eventual impenhorabilidade. E, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese: a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguída pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Então, esse foi o precedente que a gente analisou hoje. Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Se for com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários. Também deixa a sua opinião, se você concorda ou não com essa decisão, o que você pensa sobre o assunto, suas experiências, se você já teve algum caso semelhante, parecido, o que aconteceu. E, enfim, de novo eu peço para que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e compartilhe o canal com outras pessoas, porque isso ajuda muito que o conteúdo continue sendo produzido. Então, é isso.
Muito obrigada e até a próxima.